Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Gente, recebemos mais uma história de casos de família. Sério, cada vez que eu leio uma história dessa, eu fico indignada, sabe? Eu devia mudar esse nome desse quadro, sei lá, para mães narcisistas, porque o que tem chegado de histórias de mães que, em vez de serem a melhor amiga das suas filhas ou dos seus filhos, são sua pior inimiga, como o título que ela colocou aqui, Minha Mãe, Minha Pior Inimiga. Então, assim, é difícil entender isso, porque eu posso ter tido muito problema com a minha mãe, mas minha mãe sempre foi minha amiga, minha mãe sempre quis o meu bem, ela, do jeito, de repente, torto dela, ela sempre, sabe, deu muito amor pra gente. E muitas pessoas que eu conheço que têm aquele amor incondicional pela mãe. Eu, por exemplo, tenho um amor incondicional pelos meus filhos. E eu, às vezes, eu não consigo entender o que acontece. Mas vamos lá, a história tá aqui no computador, por isso que eu vou estar olhando um pouquinho pra cá, tá bom? Vamos à história de hoje. Se você tem uma história pra mandar pra gente, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo, ó. No box de informação, abre aí, veja mais. E tem meu Instagram, @Dani Delanos, o nosso e-mail para você mandar o caso de família, ou qual é meu segredo, mundo gringo, daniresponde@hotmail.co.k. Manda sua história que a gente vai ler aqui no canal também. Bom, vamos lá à história de hoje. Olá, Dani, me chame de amiga. Conheci seu canal há pouco tempo, mas estou viciada no mundo gringo. Me identifico com muitas histórias e fiquei empolgada para te escrever quando você iniciou casos de família. Dani, sou nascida em São Paulo, hoje eu tenho 38 anos, cresci num lar completamente conturbado e acredito que por conta desse ambiente nocivo, minha vida culminou numa sequência de relacionamentos fracassados, dos quais saíram 3 mundo gringos para te contar numa outra oportunidade. Gente, eu falei isso aqui já em um vídeo aqui com vocês. Muitas meninas que tiveram problemas com relacionamento, né? Elas vêm de algum lar conturbado. Bom, até eu, que no meu mundo gringo, eu vim de um lar, né? Perdi meu pai, fui morar com minha mãe, fiquei naquela conturbação toda também. E eu acredito que isso possa ter alguma coisa a ver. Se tiver alguma psicóloga aí que quiser deixar pra gente um comentário, por favor. Vamos lá. Hoje quero começar a falar da minha família, que foi um verdadeiro caos. Minha lembrança mais antiga é de 1985, quando minha mãe teve o primeiro surto psicótico. Ela sempre foi uma pessoa bastante difícil e devido ao alcoolismo do meu pai, as coisas foram se agravando. Nessa época, éramos só eu e minha irmã, 6 anos mais velha que eu. Não tenho sequer uma lembrança de demonstração de carinho da minha mãe comigo. A minha irmã, ela só humilhava o tempo todo, mas comigo, por tudo e por nada, todos os dias era uma surra diferente. Dani, cresci com ódio da minha mãe, pois para mim ela sempre foi um monstro que só se aproximava de mim para me espancar. Me pergunto qual era a minha idade quando levei meu primeiro tapa, meu primeiro murro, o primeiro puxão de cabelo. Meu Deus do céu, gente. Dói meu coração em pensar que ela possa ter começado a me espancar quando eu ainda era bebê. Porque o que ela quis dizer, né, gente? Ela não lembra quando foi, né, o primeiro. Porque as lembranças que ela tem da infância dela é a mãe dela espancando ela. Então ela se pergunta, quando será que isso começou, né? Porque às vezes a gente não tem memórias de bebê, né? Memórias da nossa primeira infância é muito difícil a gente ter. Meu pai trabalhava o dia inteiro, mas ela nunca fazia isso na frente dele. Apesar do vício, que o pai dela era alcoólatra, né, gente? Ele sempre foi muito carinhoso e nunca encostou um dedo nas filhas. Minha irmã tinha um cabelo ondulado e minha mãe fazia questão de cortar o cabelo dela como se fosse um menino. Além disso, ela tinha alguns problemas de saúde e usava um óculos de grau forte, o que fazia minha mãe rir e dizer o quanto ela era feia.
sempre fazendo comparação entre nós duas, na intenção de ridicularizá-la na frente de qualquer visita, dizendo quanto eu era bonita, que eu parecia uma boneca, e a minha irmã era uma marmota do cabelo ruim, dente torto e óculos fundo de garrafa. Imagina uma mãe falando isso da própria filha. Pra que inimigo, não é verdade? Parece bobagem falando isso, mas isso desenvolveu um sentimento de inferioridade da minha irmã, com que fez que ela me odiasse até hoje. Gente, a própria mãe fez que a irmã dela odiasse. Ela hoje tem 38 anos e ela fala que a irmã odeia ela até hoje. Por quê? Porque cresceu, né, achando que de repente a culpa do complexo que ela tinha era da irmã, já que a mãe fazia esse tipo de comparação com ela. Bom, mas vamos voltar a falar do surto. Ela costumava falar mal de todo mundo, dizia que ninguém prestava. Nessa época, ela invadiu a casa da vizinha da direita e teve uma briga séria com a mulher. Eu não entendi direito, mas parece que era por causa de ciúmes do meu pai. Depois disso, ela nos proibiu de qualquer tipo de contato com as crianças que tinham a mesma idade que eu e minha irmã. Então, ela arrumou confusão com a vizinha, vocês não vão mais falar com as crianças, os filhos da vizinha, então elas não podiam mais ter contato. Tempos depois, os filhos da vizinha da esquerda, da outra casa, né, numa provocação de criança mal criada, fizeram alguma provocação com a mãe dela, e a mãe dela fez o que, gente? Arrastou o menino pelo braço para dentro da nossa casa. E ela disse que só ia deixar ele embora quando a mãe deles aparecesse. Olha só. Pois bem, imagina o escândalo. A mulher saiu do trabalho e chegou lá em casa com a polícia. Hoje eu tenho noção do que ela fez com a figura subtração de menores e é crime. Gente, como é que você pega um filho da vizinha, arrasta pra dentro da sua casa e deve ter feito um monte de ameaça, falado um monte de coisa e fala que só vai devolver esses... Meu Deus do céu, isso é quase um sequestro, né? Deixar o menino encarcerado lá dentro da casa dela. Resultado, não podíamos mais brincar com os vizinhos da esquerda também. Então elas não podiam mais ter contato com nenhum vizinho. Além dela se isolar, porque ninguém suportava ela. Ela nos forçou a um isolamento também. E eu lembro que isso me machucava, pois éramos todos amigos e por conta das maldades da minha mãe, eu fui excluída das brincadeiras de rua permanentemente. Ela não satisfeita, né, gente, em as pessoas não gostarem dela, ela fez com que as pessoas também não quisessem aproximação com as filhas dela, né? Nesse ano de 1985, um psiquiatra sugeriu que ela passasse um tempo numa clínica de repouso, mas ela se recusou porque tinha que cuidar de mim e da minha irmã. Então fomos morar no interior de Minas Gerais, na casa dos meus avós. Meu pai ficou em São Paulo, pois ele trabalhava numa grande metalúrgica do ABC. Fomos separados, pois minha mãe estava em completo estado de desequilíbrio psicológico. Até hoje não se sabe o diagnóstico certo, mas naquela época o médico disse que ela sofria dos nervos. Antigamente eles não tinham, né, gente, bipolaridade, surtos psicóticos, síndrome do pânico, ansiedade, depressão e tantas coisas que a gente vê aí, como é que é, borderline, né? Tantas coisas não tinham ainda aparecido. Ela tá falando de 1985, né? Então os médicos falaram assim, sua mãe sofre dos nervos, né? Pra mim, Dani, pra mim é mesmo ruindade. Olha, eu acredito que pode ser ruindade, mas eu acredito que ela com certeza devia ter ruindade com algum problema, porque não é possível, ninguém é ruim o tempo todo. As pessoas, às vezes, eu acredito que elas possam ser ruins, situações que elas possam ser ruins, mas eu não acredito que uma mãe, em sua sã consciência, por mais ruim que ela seja, por pior que ela seja, ela não ia fazer o que a mãe de vocês fez com vocês, né? Bom, meu pai nunca deixou faltar nada pra gente, sempre me lembro dele conversando comigo, revisando minha lição de casa, cantando pra mim, trançando meu cabelo, o que deixava ela com mais ódio ainda de mim.
Com minha irmã, ele não era tão carinhoso, pois ela o desprezava devido às cenas que ela presenciou durante as bebedeiras. Mas a minha ele tratava como uma princesa, pois essas memórias ruins eu não tinha e eu sempre corria para o colo dele. Assim era nossa casa, um verdadeiro inferno, onde enquanto eu odiava minha mãe por me espancar diariamente, minha irmã odiava meu pai por conta do alcoolismo, minha mãe me odiava pois eu era queridinha do meu pai e minha irmã me odiava pois minha mãe fazia ela se sentir inferior. Um verdadeiro horror que só piorou com o tempo. Meu Deus, que caos, gente! Já em Minas Gerais, eu com 5 anos de idade, longe da minha casa, do meu pai, que era meu único refúgio, fiquei com minha mãe na casa da minha avó na roça e minha irmã, com 11 anos, foi enviada para morar na cidade, na casa de um tio, que contava até quantos ovos a menina comia. Minha mãe vivia dopada de remédio, eu passava o dia judiando dos animais no sítio. Ela fala que ela passava. Por quê, gente? Porque essa menina, sinceramente, né? Olha o que ela aprendeu na vida dela. Poderia ser... Gente, isso aí, a gente começa a ver o passado das pessoas e começa a entender. Olha o que ela fala nessa parte. Ela fala assim... Peraí. Que ela começou a judiar dos animais no sítio, né? Ela falou: Dani, eu matei vários pintinhos da maneira mais cruel que você pode imaginar, desde esmagados até sufocados em vidros com tampa. Espanquei gato, cachorro, porco. Cheguei a matar uma cobra na paulada. Tudo isso aos 5 anos, enquanto minha mãe dormia dentro de casa. Estranhamente, eu me lembro disso tudo como se fosse hoje. Eu fiquei doente com anemia, perdi muito peso. Por conta disso, minha avó cozinhava com banha de porco e me deu alergia. Meu corpo inchou de ferida de tanto eu coçar. Com o passar dos dias, as feridas ficaram cheias de bicho de pé. Uma larva que provavelmente eram ovas de moscas. Meus dentes de leite começaram a cair. Imagina isso. De boneca eu virei um monstrinho bichado que só tinha couro e cabelo. Tudo isso acontecendo enquanto minha mãe dormia. Minha avó era idosa e apesar dela ver as minhas maldades com os animais, ela evitava contar para minha mãe, pois todos achavam que ela estava louca e tinham medo dela surtar de novo. Então eu ficava literalmente solta no mato o dia inteiro. Meu pai tirou férias e foi nos visitar. Quando ele me viu, me lembro que ele me olhou de cima para baixo, me pegou no colo com lágrimas nos olhos e perguntou: o que foi que fizeram com você, minha filha? Eu já estava claramente traumatizada naquela época. Meu pai fez o que pôde. Ele foi para a cidade, comprou óleo vegetal para fazer minha comida separada. Como uma agulha quente, ele tirou um dos vermes das minhas feridas e em poucos dias eu já estava melhor. Mas ele precisava voltar para casa e eu voltei a ficar no abandono novamente. Nisso minha mãe também estava abandonada na casa da tia-avó, mas parecia um castelo de terror. Se estava ruim para mim, para ela também não estava bom. Pois uma pré-adolescente longe da mãe, sendo criada por gente que claramente não gostava dela, a troco de dinheiro que meu pai gastava. Ah, a irmã, né? Não é, eu li mãe ou li irmã? A irmã dela, que também estava abandonada. Gente, a vida delas foi uma coisa de louco, né? Vamos lá, continuar. Vamos continuar porque não acabou não. 6 meses se passaram e minha mãe resolveu voltar para casa. Meu pai nessa época estava frequentando os Alcoólicos Anônimos e já havia se livrado do vício. Era um recomeço para nossa família. Decidiram reformar a casa e minha mãe ficou grávida do meu irmão. Que felicidade, o irmãozinho. Infelizmente, meu irmão nasceu com muitos problemas de saúde e minha mãe voltou toda a atenção para ele e simplesmente me abortou da vida dela. Com o estresse da doença do meu irmão, meu inferno recomeçou. Surras e mais surras, dias após dias. Uma criança levando murro nas costas, na cabeça, sendo atirada contra a parede, tendo as orelhas e os cabelos puxados constantemente, quase a ponto de arrancar.
Era uma tortura. Não tem outro nome que eu possa dar. Depois do nascimento do meu irmão, eu estava com 7 anos de idade. Deixei de ser tratada como criança. Nada de doce, iogurte, biscoito, brinquedos para mim. Era tudo para ele. Passei muita vontade. Com o tempo desenvolvi compulsão alimentar. O que eu podia comer, eu comia feito uma louca. Quando ninguém estava me olhando. O tempo passou, entrei na minha adolescência com pré-obesidade. Aí começou o bullying na escola por conta do meu corpo. Aos 13 anos decidi forçar o vômito pela primeira vez. Tinha dias que eu jejuava 20 horas e depois eu comia igual a louca. Forçava o vômito de novo. Imaginava como eu fiquei. Às vezes eu vomitava 7 vezes no único dia. Que é bulimia, né, gente? Que chama, né? Você comer como uma louca. Isso é um distúrbio psicológico, tá, gente? Lá em casa não se falava de distúrbio alimentar. Enquanto eu estivesse magra para evitar o bullying, para mim estava tudo bem. Mas minha pele estava seca, meus cabelos caíram, completamente quebradiços. Isso durou 7 anos. Comecei a vomitar na 7ª série e parei só no 2º ano da faculdade. Nesse sentido, minha vida social era um tormento, pois eu tinha medo e vergonha de que alguém descobrisse meu segredo, então eu me isolei. Onde estava minha mãe que não percebeu que a filha estava se matando aos poucos? Nossa vida era um inferno dentro daquela casa. Minha mãe xingava, gritava, brigava com todo mundo o dia inteiro. O coitado do meu irmão desenvolveu uma deficiência física, segundo a condição dele, e minha mãe, além de rir, debochando da deficiência do próprio filho, ela ainda colocava apelidos maldosos para ridicularizá-lo. Minha irmã era uma jovem amarga que guardava aquele ódio dentro dela. Aquele ódio que ela sentia da própria irmã, né? Não me esqueço uma vez, depois de adulta, quando tive um acidente de carro e vi um sorriso no canto da boca dela se formando quando ela soube que eu tinha sofrido um acidente. Durante o período da adolescência fomos amigas, mas isso acabou quando comecei a namorar um menino da escola dela, em 1996. Ela dizia horrores de mim para minha mãe, que me tratava feito uma prostituta nessa época. Eu, aos 16 anos, sendo uma menina, até então virgem, tomava tapa na cara dia sim, dia não. Para minha mãe, meu nome na infância era porca preguiçosa e na adolescência vagabunda e ordinária. Eu tinha medo das pessoas, eu não tinha amigas sequer. Depois desse namoradinho, eu descobri que ter um namorado era uma forma de ter alguém na vida. Então eu comecei a ter um namorado atrás do outro. Eu não conseguia desenvolver sentimento por nenhum deles. E antes que eles se apegassem demais, eu já estava procurando alguém para substituir. Sei que isso era uma coisa horrível, mas eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo. Quando não estava na escola, eu estava no meu quarto escrevendo poesias góticas e cartas de amor para esses namoradinhos, onde eu descrevia o meu suicídio. Ela planejava se suicidar, né, gente? Nesse caso, consegui um emprego no escritório e as coisas começaram a ficar melhores para mim. Pois eu mal ficava em casa, eu trabalhava e estudava à noite. Minha mãe me fez terminar o namoro com aquele primeiro namoradinho. E a partir disso eu decidi namorar escondida. Completei 18 anos, tive minha primeira consulta com um médico endocrinologista que me vendeu 2 anorexígenos famosos dos anos 90. Emagreci 15 quilos. Fiquei com um corpinho de boneca, porém histérica. Eu não conseguia dormir, eu tremia, brigava com todos por qualquer coisa. Nessa época parei de vomitar, o remédio acabou e comecei a ganhar peso, voltei a vomitar. Então na faculdade aos 19 anos eu estava com um namoradinho novo por quem me apaixonei perdidamente. Foi um ano muito feliz ao lado dele, pois de quebra a família dele era maravilhosa comigo, eles meio que me adotaram. Dani, que mãe carinhosa ele tinha, que lar cheio de amor. Óbvio que minha mãe e minha irmã não ia deixar aquela felicidade durar muito e logo começaram a atormentar o menino até ele terminar comigo. Fui no fundo do poço, larguei a faculdade naquele semestre, caí numa tristeza profunda, perdi meu emprego. Então fui para a casa da minha avó no interior passar um tempo na esperança de que quando eu voltasse, ele ia me querer de volta. Quando eu voltei, ele já estava com outra. Nem o procurei, mas guardei aquele sentimento para mim. Entrei na faculdade de novo. Em poucos meses consegui um emprego e resolvi frequentar uma igreja.
Pela primeira vez na vida fiz amigos, encontrei um grupo de pessoas que me fez sentir aceita e vivi um período bom de castidade dentro daquela igreja que durou 4 anos. As brigas em casa eram constantes, as ofensas nunca pararam. Minha mãe torcia para eu engravidar solteira para eu ser expulsa da igreja. Meu próprio pai me disse isso. Gente, o próprio pai disse para ela que a mãe torcia para ela engravidar. Meu Deus, eu tô tão chocada com essa história. Em 2001, achei uma revista na faculdade falando sobre distúrbio alimentar. Foi a primeira vez que eu descobri a palavra bulimia. E percebi que era aquilo que eu tinha. Fiquei horrorizada quando li sobre as possíveis sequelas da doença. E comecei a criar consciência do meu problema. Aos poucos consegui me livrar do vício do vômito, mas voltei aos anorexígenos. Gente, anorexígenos eu acho que é aqueles remédios de emagrecer, né? Me formei na faculdade, prestei concurso público e consegui um emprego. Cheguei no meu pai e disse que estava cansada daquela vida e que eu ia morar sozinha, pois eu não suportava mais ser alvo do ódio da minha mãe. Ele disse que dali eu só iria sair casada. Adivinha a bobagem que eu fiz? Coloquei na minha cabeça que o primeiro namorado que eu arrumasse eu ia casar. A convivência com a minha mãe era terrível. Se eu entrasse no banheiro, ela ia atrás dizendo que eu tinha que sair para ela usar o banheiro. Se eu sentasse no sofá, ela me tirava, pois aquele era o lugar dela. Quantas vezes ela jogou comida fora e não guardou para eu jantar depois que eu chegasse da faculdade? Quantas vezes ela me disse para desistir da faculdade, pois eu não tinha talento nenhum para aquilo. Nem para tomar banho eu tinha paz. Ela esmurrava a porta se eu passasse de 5 minutos no banheiro. Todas as manhãs ela entrava no meu quarto e me acordava com um berro seguido de várias pancadas na porta. Eu acordava com o coração acelerado, sem nenhuma necessidade, pois eu tinha despertador, mas era por maldade mesmo. Nessa época minha irmã já estava casada e éramos eu e meu irmão em casa. Tudo para ele, nada para mim. Apesar dele ser completamente revoltado com a vida, com motivos, coitado. Aí eu conheci um menino na igreja que não tinha a menor condição de se casar, mas eu convenci de se casar comigo. Eu fiz o compromisso de sustentá-lo enquanto fosse necessário só para eu me livrar da minha mãe. Olha o ponto que ela chegou, gente. Gente, vocês estão vendo que essas histórias, elas começam lá na infância e vão só se complicando e uma coisa vai puxando a outra. E claro, né, não tem como a gente falar para uma criança, ai, vai procurar ajuda, vai... Ainda mais naquela época, né, você nasce... As pessoas, você confia seu pai e sua mãe, né? Que estão ali pra te dar amor, pra te proteger. E com ela e com várias que a gente tem visto, não aconteceu isso. Bom, acho que o dia mais triste da minha vida foi o dia do meu casamento. Pra começar, minha irmã fez pirraça dizendo que não ia. Minha mãe disse que se minha irmã não fosse, ela também não iria. Eu estava tão perdida, me casando com um menino bobo de 23 anos, eu com 25, completamente desamparada pela minha família. Tive que organizar tudo sozinha. No dia do casamento, minha mãe me expulsou do meu quarto, dizendo que era para eu me arrumar em outro lugar, longe da casa dela, pois os parentes dela iriam ocupar meu quarto para se arrumarem ali. Ou seja, para ela qualquer um era mais importante até do que eu que era noiva. Dani, olha os absurdos. Amiga, eu tô passada, eu tô chocada. Eu não sei nem o que te falar. Pois bem, fui pra casa de uma das madrinhas, estava no salão de beleza, minha mãe foi lá me perturbar, falando que a igreja estava fechada, que o pastor estava atrasado. Meu Deus do céu. Qual a necessidade de ficar me apavorando? Primeiro ela fez questão de que meu cabeleireiro arrumasse ela e minha irmã antes de mim. Com isso, gerou um atraso. Cheguei 40 minutos atrasada na igreja, morrendo de vergonha dos convidados. A festa foi um fiasco, tudo horrível, mas eu estava livre da minha mãe. Tormento parte 2, a sogra. Outra perturbada que fez de tudo para o filho dela me largar, pois não se conformava que ele tivesse se casado tão cedo. Eu fiz de tudo para aquele menino, não me importava de carregar ele nas costas. No começo ele era bonzinho, entre namoro e casamento foram 11 anos. Começamos do zero, comigo sustentando tudo. Paguei a faculdade, comprei a primeira moto, fiz ele virar adulto na marra. Quando ele se levantou e se viu lindo, jovem, com dinheiro, resolveu gastar com meninas mais novas que eu.
Sofri demais, pois pensei que ficaríamos juntos para sempre. Apesar das investidas da minha sogra, fomos morar distantes de ambas as famílias para termos paz. Finalmente, minha mãe mudou comigo. Passei a ser visita na casa dela e o comportamento dela acabou mudando bastante. Descobri a primeira traição do meu marido lindinho em 2010, me fiz de cega e perdoei. Ele não parou e começou a ficar cada vez mais distante de mim. Nossa relação se resumiu a dividir contas. Como sequela da minha bulimia, apesar de inúmeros exames médicos dizendo que estava tudo bem, eu nunca consegui engravidar. Uma grande frustração para mim, que com todas as traições voltei a comer compulsivamente. Ele dizia para eu cuidar da minha vida, estudar e largar do pé dele. E assim eu fiz. Entrei num curso de especialização, depois um mestrado e um curso de inglês. Meus olhos começaram a se abrir e meu amor por ele foi se acabando, ao passo que minha autoestima se elevava. Aí começou o meu mundo gringo, parte 1. Se quiserem que eu conto, vou mandar outro e-mail. Ah, meu Deus! Eu já queria saber agora. Mas vamos lá, pode mandar, hein? Resumindo, meu casamento acabou em 2013. Em 2014, minha vida deu uma reviravolta. Em 2015, eu tive meu segundo ano feliz, depois de 1999. Lembra aquele namorado da família perfeita que acolheu ela? Ela fala que foi a primeira vez que ela foi feliz. E em 2015, ela teve o segundo ano feliz dela. Mas não durou muito, ela disse. Eu tive o mundo gringo parte A, parte B. Hoje estou vivendo a parte C. Relacionamentos instáveis foi que meus anos de convivência com a minha mãe me deixaram de herança. Feliz não estou, mas aprendi a viver um dia de cada vez. Obrigado por ler minha história. Um beijo para você e para os seus seguidores. Até a próxima. Minha amiga, ela pediu para eu chamar ela de amiga no e-mail. E minha amiga, olha, eu não sei nem o que te falar, sabe, assim, a sua história, né, a gente viu várias histórias, cara, claro que cada história é uma história, e é muito triste, sério, é muito triste, gente, ter que ler algo assim, e imaginar que as pessoas viveram assim, sabe, por muitos anos, eu imaginei que a minha vida tinha sido muito difícil, porque meu pai separou da minha mãe, um dia eu conto, mas minha mãe foi morar fora, depois a gente via minha mãe só a cada 15 dias, minha mãe, quando ia buscar a gente, fazia vários escândalos na casa do meu pai, aquelas coisas, né, de separação. Então, por muitos anos, eu achei que eu tinha tido a pior vida do mundo. Não que eu queira me comparar à vida das pessoas, porque eu acho que cada um tem seu problema, mas hoje eu penso, nossa, será que eu não me preocupei, assim, por tão pouca coisa? Porque, querendo ou não, eu nunca apanhei. Cara, eu nunca apanhei. Meu pai nunca encostou um dedo no fio de cabelo meu. Minha mãe, às vezes, dava uns puxão no braço da gente, mas coisa assim, nada que pudesse me traumatizar, sabe? Apesar de eu ter horários pra chegar em casa, também nunca teve aquela coisa rígida, vai ficar de castigo, faz isso. Não, pelo contrário. Eu tive muito amor, assim, de todas as partes. E hoje, eu vendo as histórias de vocês, eu penso, meu Deus, por que será que eu sofri com a minha infância por tanto tempo? Também, lógico, teve momentos difíceis, teve. Mas eu acho que teve pessoas que passaram ainda, sabe, momentos mais difíceis do que o meu. E assim como eu consegui também me reerguer dos meus fantasmas, eu tenho certeza que vocês também vão conseguir. É muito triste ter que ler tudo isso. Imaginar que uma mãe, gente, eu não sei que tipo de amor, você fala que hoje vocês estão bem, né, que você vai de visita na casa dela, mas sabe, são fantasmas que ficam na mente da gente. E sim, com certeza, tudo isso que você passou, tudo isso que tá na sua cabeça, ela acaba, né, vindo à tona no presente. Se você não trata... Então, assim, eu vou falar de novo, já falei em vários vídeos, gente. Quando eu fiz terapia, foi a melhor coisa da minha vida, foi fazer terapia por 2 anos, porque eu me livrei de muitos fantasmas. E eu tenho certeza que, sabe, não sei se você faz, se já fez, mas tente, porque eu tenho certeza que eu acho que vai te ajudar muito. Bom, não tem muito o que falar, né, gente? É um caso de família, é mais uma história aí pra gente aprender, pra gente ouvir. E
sei lá, a gente saber que as pessoas também, cada uma tem seus fantasmas. Às vezes a gente vê as pessoas assim, fazendo alguma coisa, igual ela. Gente, ela acabou matando bichinhos, ela mesma fala, com crueldade no sítio, sabe? Isso tudo, né, com 5 anos de idade. Uma criança de 5 anos de idade, gente, ela não sabe nem o que ela tá fazendo. Mas na cabeça dela, imagina o que não passava na cabeça dela pra ela fazer isso, né? Então, é complicado. Bom, minha amiga, eu só desejo assim que você seja feliz. Você falou que teve a parte do Mundo Gringo, a parte A, B, C. Queremos todas as partes aqui, porque somos dessas, né, meninas? Deixa aí, meninos, também nos comentários pra ela mandar logo esse e-mail pra gente saber o que aconteceu, porque a gente agora quer saber, né? Bom, seu casamento, querendo ou não, você falou, né, no começo você nem gostava dele, eu acho que ele talvez tenha te ajudado realmente a se libertar um pouco daquela coisa da sua casa, porque eu acredito que pelo menos no início, né, você deve ter sentido um pouco de paz. Claro, não é bom ser traído, é difícil, né, igual você falou, você carregou ele por 11 anos, depois, né, a gente leva vamos falar o português, um pé na bunda, mas tá aí, ó. Não seria isso que iria te derrotar, né? Você passou por momentos tão mais difíceis que esse, que eu tenho certeza que não seria isso que ia te derrotar. Estamos aguardando seu Mundo Gringo, tá bom? Um super beijo, obrigado por ter dividido com a gente a sua história. E, bom, aguardamos mais casos de famílias para serem contados aqui no canal. Um super beijo, love you, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente.